Glória a Deus. Né? E aí eu estava olhando ali o pessoal falando comigo, pastor, o vídeo que fez aí viralizou, né? Deu mais de 1 milhão de acessos. Eu falei, meu Deus, é mesmo, 1 milhão, é muita gente, né? Alguns falando bem, outros falando mal, isso é normal, mas mais gente falando bem, né? Tem 45 mil comentários, curtidas, 1 milhão e 100 mil acessos. Por quê, gente? Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Nós somos apenas iscas para essa grande pescaria que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o problema da maioria das pessoas é que, na realidade, elas querem ter dignidade em si mesmas para poder alcançar as pessoas, né? Querem ter muita nobreza para fazer isso. Mas, diante de Deus, a Bíblia diz que todos o quê? Pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus conhece o nosso coração. Então, você fazer algo só para que as outras pessoas vejam, mas a intenção não é realmente fazer a vontade de Deus, Deus conhece. Então, não adianta, não é a gente falar bonito, né, de maneira eloquente, até elegante, mas se o coração está longe de Deus, não funciona. Quem está entendendo bem aqui? Né? Quando nós abrimos o trabalho do Projeto Movimento na igreja, até hoje é feito, e já falei isso aqui outras vezes, é até bom, né, que está na internet, algumas pessoas assistam, nós fomos muito criticados, porque nós só tínhamos o templo para poder trazer as crianças e os jovens para poder aprender um balé, um karatê, aprender alguma atividade. E esses jovens passavam o dia todo de maneira ociosa, ia para a escola o restante de maneira ociosa. E Deus nos abençoou de tal maneira que nós, né, como já falei outras vezes aqui, vocês sabem esses dados, só em Nova Aurora foram mais de 3 mil meninas. E vou explicar uma coisa para vocês aqui. Nós fizemos um trabalho na escola, alguns anos depois, de 2014 até 2018, 19, perdão, porque em 2020 não pôde, por causa da pandemia, a gente parou, nós paramos. Mas todas as escolas daquela região, e daqui também nós fomos lá fazer um trabalho, né? Um trabalho de conscientização contra as drogas, né? Um trabalho de conscientização contra a dependência química, até no álcool, e fomos muito bem recebidos, e Deus, né, trabalhou muito na vida de muitos jovens. Por ano a gente atingia mais de 30 mil jovens com esse trabalho, um trabalho de teatro, um trabalho de dança. E para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos em Nova Aurora, aquela região ali, hoje nós estamos lá no Jardim Pernambuco, não é isso? Amém? Lá em Chaperó, Parque das Palmeiras, aqui também nós temos esse trabalho. Durante o dia, o templo não fica parado, eu acho um absurdo um templo desse tamanho, né? Como outros templos que nós temos, né? O dinheiro do povo, né? dos membros, e ele ficar parado, ocioso, só para você usar 3 vezes na semana, 1h30 por dia, isso é um absurdo. Durante todo o tempo que a gente tem, a gente utiliza para fazer esse trabalho. Mas quero falar para vocês que quando nós chegamos lá, em 2007, 2008, e o número de promiscuidade infantil era alarmante, era algo absurdo. O número de garotas, meninas de 12, 13 anos começavam a engravidar, algo absurdo. E o trabalho que, quando começou a ser feito na igreja, porque não é só o balézinho que a gente fornecia, não era só como faz hoje com futebol, que tem quase 300 alunos lá no futebol, não tem, acho que a gente não tem espaço. Não é só a técnica que é aplicada, mas tem oração, tem palavra, tem orientação. Nós temos lá, inclusive, um trabalho que é o preparatório, né, para o Enem. Nós temos um pré-vestibular para o Enem e alguns garotos, né, como o Jean, e fizeram preparatório, estão na Faculdade Federal hoje. E gratuitamente. E aí essas meninas que iam para o projeto, a princípio as pessoas ficaram meio assim, a gente chegou a ter mais de 700 alunos de uma vez só, e começou a diminuir a promiscuidade infantil naquele lugar. Porque as próprias famílias começaram a mudar o comportamento. Quem está entendendo bem aqui? Nós fomos muito criticados porque elas faziam balé na igreja. Mas ia fazer aonde? Quem está entendendo bem aqui? Amém? Ia fazer aonde? Então, o número de meninas grávidas diminuiu naquele lugar. Estatística. Nós temos lá esses dados do Conselho Tutelar, nós temos os dados da Prefeitura, nós fazemos parceria, né, com o CRAS, com vários outros órgãos,
para tirar essas crianças de lá. Diminuiu. Então, vocês terem uma ideia, na região lá não tem tráfico. Porque a maioria das crianças e dos jovens, né, nós conseguimos levar para a igreja. Agora, como é que você ia levar para a igreja um jovem? Como é que você vai levar para a igreja uma criança? Eu vou ser sincero com vocês, talvez algumas pessoas até se escandalizem. Eu fui criado, né, minha família era da Umbanda, e aí, época de Cosme e Damião, quem se lembra aí? Quem já pegou doce Cosme e Damião aí, né? Poxa, a gente com fome. Gente, na época, né, ou era dia 27, né, de setembro, ou então dia 12, era aquele monte de gente. Aí a gente ia comer o docinho, aquele saquinho, né? Eu não gostava daqueles doces que era muito molinho, aquelas coisas, não gostava não. Mas quando tinha aqueles pés de moleque, quem se lembra, né? Aquelas coisinhas, a gente caía dentro. Aí o pessoal vai falar assim, ih, vai ficar endemoniado. Gente, uma criança, nós vamos pregar aqui. Ela é a coisa mais sagrada para Deus. Quem entendeu bem aqui? E a consciência pura dela também limpa e purifica o ambiente onde ela está. Amém? Amém? Aí outro dia alguém me perguntou, foi lá, né? Não foi, Edilene, né? As crianças lá falaram, e agora, pastor, todas elas comeram doce lá. Porque lá, né, foram nos terreiros lá e pegaram o docinho delas lá. Gente, quem quiser botar o docinho na encruzilhada, bota, mas se deu para elas, come. Quem entendeu bem aqui? Deus vai abençoar. Você sabendo que é oferecido é outra coisa. Quem entendeu bem aqui? Amém? Agora, com a consciência pura e tranquila, Deus vai abençoar. Amém ou não amém? 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 Então, o que eu quero dizer? O templo, né? Aqui, o local onde você está reunido, você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, não individualmente, mas esse espaço aqui, ele é sagrado, esse espaço é santo, e é por isso que ele é utilizado para abençoar as pessoas em todos os níveis. Amém? Se for através de uma dança, de uma zumba, né? Se for através de um jazz, seja lá o que for, Deus vai estar abençoando essas famílias. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então não podemos ter essa situação de, igual Jesus falou na época, né? Só estou dando essa orientação aqui, que os fariseus falam, mas os seus discípulos estão colhendo espiga de milho no sábado. Sábado não pode. Pior ainda, eles estão, né, debulhando milho lá com as mãos, sem lavar. Que realmente não dava tempo, não estava lá. Aí Jesus deu duas pancadas. Primeiro ele falou o seguinte, o mal não é o que entra, mas o que sai. Coisas malignas, maliciosas, que contaminam o coração dos outros. Amém? E outra coisa que ele falou, o sábado, né, foi feito por causa do homem. Quem falou foi Jesus. E não o homem por causa do sábado. Então quem é maior? O homem ou o sábado? Quem falou foi Jesus. Quem está entendendo bem aqui? O sábado foi feito, quando Deus deu para Moisés, com a intenção de manter o povo pelo menos uma vez na semana, adorando, louvando, porque o povo necessita disso. Amém? Nós necessitamos. Né? E também uma maneira de descanso, de justiça, porque senão ia ser uma escravidão pela necessidade. É ou não é verdade? Então o que o Senhor fez? Santificou o sábado para abençoar quem? O homem. Então esse templo aqui, ele foi feito por nossa causa. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Você é mais importante do que essas paredes. Amém? Quem entendeu bem aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, não é uma dancinha, né, que vai, né, tirar alguém, né, da pureza do Senhor, mas as nossas atitudes que fazem toda a diferença. Amém? Glória a Deus. E por falar em criança, hoje é dia das... Não é isso? Tem as criancinhas em cima, né? Coisa mais pura e maravilhosa. Vamos ver o que o Senhor Jesus fala das crianças? Vamos embora. Mateus capítulo 18, Evangelho segundo São Mateus capítulo 18. Evangelho segundo São Mateus capítulo 18. Vamos ver o que o Senhor Jesus fala? A partir do versículo 1 até o 5. E que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo
que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Pode fechar os olhos, ore comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez quero te pedir que o Senhor venha nos usar e nos abençoar. Abençoando os nossos corações como um canal totalmente desobstruído, falando aquilo que nós precisamos, necessitamos ouvir, e que possamos realmente ter um coração como de criança, porque nós queremos herdar o reino dos céus. E naquele dia ouvir bem claro do Senhor: vinde a mim, todos vós. Amém? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. No mundo é assim, né? O que o Senhor Jesus quis mostrar da diferença do reino dos céus para o mundo é justamente isso. Porque no mundo as pessoas, quanto mais ganham, quanto maior a tua posição, e as pessoas lutam por isso, né? Para ter uma melhor posição em tudo na sociedade. Estou falando que seja errado isso não. Mas aqui você luta para ser servido. E no reino dos céus, o Senhor Jesus diz o quê? Que nós lutamos para servir. Ele mesmo fala, né? Quando os discípulos começam a discutir, ele fala assim: olha só, aquele que quiser ser maior, que sirva a todos. Por que ele falou? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. E o Senhor Jesus fala dali de humildade, um coração como criança. Então a gente precisa traçar aqui, né? Vamos colocar assim, como é o coração de uma criança. A gente se esquece porque a gente fica, né? Nos esquecemos porque a gente fica muito distante. Fica perto das criancinhas, mas fica distante do coração de uma criança. Nós nos esquecemos com facilidade. É ou não é verdade? E ele falou: vamos se tornar o quê? Humilde, né? Como ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, que o Senhor Jesus quis dizer aqui, é humilde. No mundo, quando fala assim, você é pobre de espírito, o que a pessoa está fazendo? Está tentando depreciar você. É ou não é verdade? Dizendo que você é pouca coisa. Não, mas no reino dos céus é diferente. Olha só como é que eu conto claro. Quem entendeu bem aqui? Aqui no mundo, o que mais as pessoas procuram falar, e às vezes eu sempre repito aqui, primeiro tem que ter a vantagem. Eles falam: farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso que se fala? Mas o que se diz? O que Jesus fala? Daí, dá-se-vos-á. Primeiro eu tenho que dar. Eu tenho que estar aqui para servir. O Senhor Jesus fala que eu tenho que dar fruto, não me alimentar do fruto dos outros. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então é totalmente ao contrário, né? O mundo segue numa direção e o Senhor Jesus segue na outra, né? Aqui, por exemplo, você ter vaidade, legal, beleza, não tem problema nenhum, fulano é vaidoso, legal. Lá já para a Bíblia diz que a vaidade ela precede a queda. Você se colocar com o coração soberbo e vaidoso diante de Deus é complicado. O próprio Salomão lhe diz o seguinte: não te estive no teu próprio conhecimento, né? Mas coloque em Deus toda a tua confiança, Ele vai estabelecer seus caminhos. Então a gente vê que os conceitos que o mundo tem de vitória, de prosperidade e de posicionamento, né, elevado, é totalmente o contrário daquilo que a palavra diz. Por isso ele fala sobre criança. Então presta bem atenção. Uma criança, primeiro ponto, ela conhece a mãe, conhece o pai, e aí a mãe e o pai dão uns tablefe, puxa a orelha, ela vai chorar. É ou não é verdade? E logo depois o que acontece? Tudo numa boa. Ela fica com ódio, com rancor. A minha mãe fez isso, nunca mais olho para a cara dela. Faz isso? O meu pai falou que ia comprar um presente, me enganou, não comprou. Ele vai ver só. Faz isso, gente? Não, botou, abraçou, né, deu um colinho, brincou, acabou. É uma verdade. É algo bem rápido, coração puro, sem ódio, sem rancor, sem ressentimento. É uma verdade, né? E aí você acaba ensinando a criança, porque na realidade isso faz parte do ser humano. Ela acha que ela é o centro do universo, isso é normal, e quem tem que ensinar somos nós, que nós não somente não somos o centro do universo, como também temos que compartilhar aquilo que temos. Se ensinou a criança, ela vai estar tranquila para poder ajudar outras crianças, até dividir o carrinho, o brinquedinho, a boneca. Não é verdade? Você está ensinando. Ela não faz aquilo por interesse.
Então você vê que o coração humilde, como Jesus fala, humilde de uma criança, ele não tem ressentimento, ele não tem ódio, não tem rancor. Se ensinar, não vai ter avareza. É ou não é? Nada disso. E vaidade também não tem. Uma criancinha, você vê como é que fala a criancinha, ela está tranquila, você botou uma roupinha muito melhor, ela fica toda feliz. Mas se não tiver uma roupinha legal, ela está brincando, ela está feliz. É ou não é verdade? Uma criança é assim, nós. O que mais importa para a gente é a imagem do que o coração. Isso é que é um problema. Quem está entendendo bem aqui? A nossa imagem, aquilo que nós apresentamos para os outros, é mais importante do que aquilo que está no nosso coração. O mundo faz isso. Mas o Senhor Jesus, ele dá vários exemplos que o que Deus deseja da nossa vida é o que? O nosso coração. Então vai crescendo, vai perdendo a pureza. Né? O amor altruísta, amar por amar. Vai começando a guardar rancor, guardar ódio, guardar mágoa, ressentimento. Medo, então. Que alguém que tem mais fé do que uma criança não tem. Eu me lembro quando o Luciano era pequeno, novinho, e aí, a gente brincando, aí com um carrinho, falei, meu filho, vamos dar uma volta de carro hoje? Não vamos no carro do papai não, vamos no teu. Aí tudo bem. Aí vamos embora então agora. Aí sabe o que ele fez? O carrinho dele pequenininho, devia ter uns 3 aninhos, ele tentando entrar no carro dele. O que eu quero dizer? E você bota uma criança em cima de um armário, em cima de um lugar, e fala, pula, o que ela faz? E quando Deus fala assim, vai, o que você faz? Será que é isso mesmo? Duvida. É ou não é verdade? Amém? Você está entendendo por que o Senhor Jesus deseja que a gente tenha o coração de uma criança? Porque se nós acreditarmos em Deus como a criança acredita nos pais, as coisas vão funcionar para a nossa vida. Amém ou não amém? O coração, o que o Senhor Jesus fala na oração do Pai Nosso? A gente já ouviram várias palavras. Ele fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma criança perdoa com facilidade. Por isso ela afasta toda a maldição e mal do coração dela. E vou falar uma coisa para vocês. O Senhor Jesus já fala assim, ó, e ai daqueles que fizeram um desses pequeninos tropeçarem. Porque eu vejo pessoas, a sociedade hoje está sofrendo tanto, porque não tem escrúpulo quando se diz com relação à criança, nem na educação. Quem entendeu bem aqui? A coisa maligna de tentar trazer mais cedo uma sexualidade para as crianças. Isso é uma maldade, não é verdade? Isso é maldade, isso é ridículo isso. E é isso que a sociedade está fazendo, é por isso que tem sofrido. E o que Deus faz? Ele protege um povo que é o dele e o restante não. Como assim o restante não? Não, ele tem misericórdia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Misericórdia é o seguinte, ele espera até ver se vai melhorar. Se não melhorar, vai colher aquilo que está o quê? Plantando. Isso tem acontecido com a sociedade. Vamos falar, tecnologicamente a sociedade tem avançado. Tem ou não tem? Mas e moralmente? Tem inversamente proporcional, né? Quem fez aquela regrinha de 3 né? Em matemática, não é assim? Inversamente proporcional. À medida que a tecnologia avança, a moral faz o quê? Cai. E o que Jesus falou? Por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E se esfria entre pai e mãe, esposas, né? Irmãos e até com relação às crianças. Eu estava lendo essa semana, ontem pela manhã, o mapa da fome, né? Infelizmente que a gente trabalha com isso, a gente está sempre procurando arrecadar, ajudar. Aí, e o número de crianças que estão famintas é algo absurdo. É muita coisa. Então eu não acredito, vamos colocar assim, por que eu estou falando disso? Eu não acredito numa democracia, de coração, em que criança passa fome. Não é democracia. Isso é democracia? Não. Tem um grupo lá que se dá bem e o outro não. E fica como se fosse uma loteria, um grupo dá, né? E o outro não. A gente tem trabalho em alguns lugares que são difíceis de você engolir. E as crianças passando realmente o quê? Fome. E antes era mais fácil você conseguir até uma arrecadação de alimento para poder ajudar.
Está ficando difícil até para fazer isso. Quem entendeu bem aqui? E as crianças têm culpa disso? Tem ou não? Não. De quem é a administração do mundo? É nossa. É minha, é sua. Ela não tem culpa disso. Então, o que a gente pode fazer como igreja para proteger as crianças, nós devemos fazer. E detalhe, em nome de Jesus, ver se o nosso coração se distanciou tanto do coração de uma criança, porque senão a gente pode estar fora do reino e nem sabe. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Foi domingo pela manhã, aí um rapaz ligou para mim, eu ministrar ceia em Nova Aurora, aí ligou, estava perto de uma comunidade, né, onde tem um tráfico de droga, e ele ligou e falou o seguinte: pastor, estou aqui, estou na miséria, querem me matar, aquela coisa toda. Eu falei: meu filho, ainda deu várias oportunidades para você, aquela coisa toda, mas eu estou indo agora, o senhor está indo para a igreja? Eu posso ir para lá? Eu falei: claro que pode. E ele já tinha feito uma série de lambanças, inclusive na região, em outros lugares, e o pessoal queria realmente matar esse rapaz. E na hora do culto, o pessoal foi lá na igreja. Né? Aí eu falei: tranca ele dentro da secretaria, deixa aí. Quando terminar, a gente atende. Aí quando terminou, eu fui lá, chamei as pessoas que estavam lá, porque ele havia entrado na casa dos outros para poder roubar, para poder fazer o quê? Vender, né? Entendeu? Para poder usar droga. As pessoas que foram roubadas, que ele invadiu a casa, estavam felizes? Sim ou não? Eu também estava feliz? Não, jamais eu vou ser complacente com erro. Errou, tem que o quê? Pagar. Mas vai pagar com a vida? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? E aí o que eu fiz? Né? Pedimos o irmão, porque o irmão, né? Eu trouxe ele no carro com a gente, falei com o pessoal, falei: não, ele vai sair daqui para um centro de recuperação. E pronto. Não, a gente respeita o senhor, a gente sabe que ele vai continuar respeitando. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Por que eu tive tanta misericórdia desse rapaz? Porque, primeiro, que é um doente. Porque alguém que faz uma coisa dessa e a ponto de perder a vida, é um doente. Não é verdade? Né? E segundo, fala comigo assim: bem-aventurado os misericordiosos. Pergunta, irmão, por quê? Por quê? Naquele dia, eu quero que o Senhor Jesus olhe para mim e fale assim: eu vou ter misericórdia de você, não é porque você é bom, não. Você teve misericórdia do outro. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Amém? Porque nós somos muito bons para julgar, não é verdade? Mas se a pessoa, se a gente fosse julgado também, será que daria, igual o pessoal fala aí na gente, daria bom ou daria ruim? Ia ficar difícil, não é verdade? Então, e sem ódio, sem rancor, com toda sinceridade, né? Aquelas pessoas que saíram dali, nós oramos por elas, pedimos que elas voltassem na igreja mais tarde. E hoje outra pessoa delas me ligou, e eles saíram de lá comovidos. E falaram: não, a gente sabe que são doentes e tudo. Graças a Deus. Essa é a minha função e a sua. Quem está entendendo bem aqui? Receber como quem? Como uma criança recebe. E perdoa quem precisa ser perdoado, porque eu também quero o perdão de Deus. Amém ou não amém? Faço isso que eu sou melhor? Não. Pensando em mim primeiro. Quem entendeu bem aqui? Amém? Pensando na minha alma, na minha vida. E essas pessoas que saíram de lá, saíram, quer dizer, tranquilas. Amém? Amém? Então é importante, por isso que Jesus fala: se nós não nos tornarmos como essas crianças, meu Deus, de maneira nenhuma herdaremos o reino dos céus. Glória a Deus. Aí o pessoal: pastor, então o senhor é a favor de deixar impune? Não, eu acho que tem que pagar, tem que ir lá, não é? Pagar sua cota com a justiça, seja lá quem for, se for preso, vai ficar preso, acabou. Agora, precisa dar oportunidade para que melhore como pessoa. Amém? Glória a Deus. E uma criança age assim. Uma criança, ela não tem raiva nem ódio. Quem entendeu bem aqui? Né? E o que é um prejuízo material diante de um crédito que você ganha com Deus? Você prefere ter o lucro material e ter prejuízo com Deus? Não. É melhor ter o quê? Porque Deus vai trazer muito mais para a sua vida em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém?
Quem quer ter um coração como criança aí? A gente tem que perdoar. É ou não é verdade? Nós temos que não ter ódio, nem raiva, nem inveja, nem ciúme. Temos que tirar tudo isso do nosso coração. E aí o Senhor Jesus vai olhar, poxa, esse aí tem um coração apto para poder herdar o reino dos céus. Salmo 15 fala assim, o salmista pergunta, Senhor, quem vai habitar no teu santo monte? Ou seja, quem vai ter a salvação? Aí ele fala, aquele que fala com sinceridade, sem dolo, sem engano, né? Que não é vaidoso e tem as mãos limpas. E é isso que nós precisamos ter em nome de Jesus Cristo. Amém? Dia das crianças, que o nosso coração se torne como de criança. Amém ou não amém? Amém? E cadê nossas criancinhas? Estão aí? Vamos fazer uma oração por elas hoje? Vamos fazer aqui no altar todo mundo? Quem quer orar para as crianças? Gente, elas são a nossa continuidade. É ou não é verdade? Né? É o nosso futuro. Né? Glória a Deus. É tudo que nós precisamos. E o Senhor Jesus fala, olha só, ai daquele que fizer escandalizar um pequenino desse. Você imagina bem. Como pai, como mãe, como tio, como tia, como vó, ou até como autoridade, né, de educacional, que faz tropeçar uma criança dessa. Jesus falou que era melhor colocar uma pedra de moinha, aquelas grandonas no pescoço e lançar no fundo do mar. Então o negócio não vai ficar bom, não. Quem entendeu bem aqui? Né? Para quem, né, ferir uma criancinha de alguma forma. Preservar essas crianças é preservar o reino do céu. É preservar o nosso coração também. Amém ou não amém? Amém? Não quer dizer que você vai ser complacente com o erro. Você vai ser longânimo com as pessoas. Complacência é uma coisa, é você compactuar. Longânimo é você suportar até a pessoa ser abençoada. Amém ou não amém? Amém? E aí o que eu tenho visto é muito contrário. Só para a gente encerrar aqui, a gente orar para essas criancinhas aqui e orar pelo nosso coração também. Amém? As pessoas estão sendo criança na cabeça e adulto no coração. Não pode ser assim. Tem que ser adulto na mente. E criança onde? Coração. Nosso sentimento e emoções tem que ser como de criança. A nossa mente tem que ser como de adulto. Né? Ter atitude infantil é uma coisa. Ter o coração de uma criança é outra. Quem entendeu aqui a diferença aqui? É isso que nós precisamos em nome de Jesus. Amém? Ter consciência de que nós somos adultos diante de Deus, mas que temos que chegar a Ele com o coração o quê? De criança, ó. Não inveja, não ciúme, não vaidade, não guarda rancor, não tenha ressentimento. Busque em todo o tempo amar como o Senhor nos amou. Amém? Você tem noção? Você tem noção? O Senhor Jesus, ele foi entregue por causa de inveja. Não foram os inimigos que fizeram isso, foram os irmãos, a própria nação dele que fez isso. Tinham ciúme da popularidade dele. Olha só. Machucaram, mentiram, colocaram ele numa cruz. E lá na cruz, ele olha para aquele povo, e ainda ora falando o seguinte, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, isso é coração, não é verdade? Ele deu exemplo, né? Para que eu e você pudéssemos seguir. Amém ou não amém?